Eu coloquei a Virgem Maria na betoneira. Meu braço foi esmagado. O que aconteceu depois ninguém conseguiu explicar. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Eu me lembro daquele dia como se a poeira da obra ainda estivesse na minha garganta. O sol estava rachando o asfalto. Aquele calor de meio-dia que faz o ar tremer e que queima a pele exposta. Estávamos reformando a fachada da igreja vizinha, uma construção antiga de mais de 100 anos, que precisava de cuidados urgentes. Eu era mestre de obras, comandava uma equipe de 8 homens e tinha orgulho do meu trabalho, orgulho da minha competência, da minha capacidade de resolver problemas, de fazer as coisas acontecerem. A gente tinha parado para o almoço e o pessoal estava espalhado pela calçada, sentados nas guias, comendo marmita, rindo, conversando sobre futebol e sobre a vida. Era um momento comum, corriqueiro, que poderia ter sido só mais um dia de trabalho. Foi quando vi a dona Célia, a vizinha devota que morava na casa em frente à igreja. Ela devia ter uns 70 anos, talvez mais, sempre com aquele andar devagar, cuidadoso, aquele jeito delicado de quem carrega o peso da idade, mas não perde a doçura no olhar. Ela estava colocando uma pequena imagem de Nossa Senhora em uma sacola azul desbotada, daquelas sacolas de feira que já tinham visto dias melhores. Junto com a imagem, ela arrumava um pote de rapadura, algumas velas brancas e 1/3 de contas gastas pelo uso. Era como um altar de beira de calçada, um desses gestos simples que ela fazia toda semana, religiosamente. Ela acendia as velas com cuidado, protegia a chama do vento com as mãos trêmulas, rezava baixinho movendo os lábios sem som, e depois voltava para casa com aquele mesmo passo devagar. Eu já tinha visto aquilo dezenas de vezes, e toda vez sentia um misto de pena e desprezo. Pena porque achava que ela era uma pobre coitada, que precisava daquelas crenças para suportar a vida, para dar sentido aos dias vazios e solitários. Desprezo porque eu, Otávio, tinha certeza absoluta de que aquilo tudo era fantasia. Eu era o ateu militante, o cara que tinha resposta para tudo. Tinha lido Dawkins, Hitchens, Sam Harris, Christopher Hitchens. Tinha argumentos científicos na ponta da língua. Deus era uma invenção humana. A religião era o ópio do povo. E eu era o iluminado que tinha conseguido se libertar dessas amarras mentais que aprisionavam as massas ignorantes. Naquela tarde, porém, algo em mim decidiu ir além do desprezo silencioso. Talvez fosse o calor insuportável que deixava todo mundo irritado. Talvez fosse o fato de estar cercado pelos colegas de obra, querendo fazer graça, mostrar que era o mais esperto ali. Talvez fosse simplesmente a minha arrogância atingindo um novo patamar, alimentada por anos de certezas inabaláveis. Olhei para aquela imagem na sacola e senti uma vontade irresistível de fazer algo. Algo que provasse, de uma vez por todas, que eu estava certo e que toda aquela devoção era ridícula, patética, digna de zombaria. Com um sorriso de escárnio no rosto, aquele tipo de sorriso cruel que anuncia que algo ruim está prestes a acontecer. Levantei e caminhei até a sacola. Os passos eram lentos, teatrais, porque eu queria que todos vissem. Peguei a estatueta de Nossa Senhora com as 2 mãos, segurando ela como se fosse um troféu conquistado. Era uma peça pequena, de gesso pintado, com algumas lascas de tinta descascada que denunciavam décadas de idade. As cores estavam desbotadas. O azul do manto quase cinza, mas ainda dava para ver o cuidado com que tinha sido pintada originalmente. Provavelmente tinha décadas de idade. Tinha passado por várias mãos, tinha ouvido centenas de orações. Segurei ela no alto, acima da minha cabeça, e gritei para os colegas: "Olha só, pessoal! A patroa da obra resolveu aparecer. Vamos ver se ela dá uma ajuda aqui." Alguns riram. Aquela risada meio desconfortável de quem não sabe se deve achar graça ou não. Outros desviaram o olhar, constrangidos, percebendo que aquilo estava ultrapassando limites. Mas eu não me importei. Estava empolgado com a minha própria performance, alimentado pela atenção, pela sensação de poder que vinha de estar no controle da situação. A betoneira estava ligada naquele momento. O tambor de ferro girava pesado, fazendo aquele barulho característico,
monótono e contínuo. E o cimento fresco rodava lá dentro, grosso e cinza, viscoso como lama. Eu me aproximei da máquina, ainda segurando a imagem bem alto para que todos pudessem ver, e gritei mais alto ainda, querendo que minha voz ecoasse, que marcasse aquele momento. Vamos fazer um batismo de concreto. Quem sabe assim ela vira santa de verdade. Quem sabe assim ela faz um milagre e acelera essa obra. E sem pensar duas vezes, sem medir as consequências, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, joguei a imagem lá dentro com força. Ela desapareceu no cimento com um barulho surdo, sendo engolida pela massa giratória, sumindo naquele cinza espesso como se nunca tivesse existido. Eu ri alto, com aquela risada de quem acha que acabou de fazer a coisa mais espirituosa do mundo. Mas a risada durou menos de 3 segundos, porque no instante seguinte, a betoneira soltou um tranco seco, violento, como se tivesse batido em algo duro, impossível. O motor berrou num tom agudo e antinatural. Eu estava de luvas de couro, aquelas luvas grossas de trabalho, e havia colocado a mão direita na borda do tambor para me equilibrar depois de jogar a imagem. Um gesto automático, sem pensar. A correia dentada, que nunca tinha dado problema em todos aqueles meses de obra, vibrou com uma força anormal, sobrenatural. E então, num movimento que pareceu acontecer em câmera lenta, mas durou menos de 1 segundo, meu braço direito foi puxado para dentro da máquina. A dor não veio primeiro. O que veio foi o som. Aquele som oco, surdo, horrível, nauseante dos meus ossos se partindo. Rádio, ulna, ossos do punho, ossos da mão, tudo esmagado de uma vez contra o tambor de ferro que girava implacável. Era um som que eu nunca vou esquecer. Um som que me acorda algumas noites ainda, anos depois. Depois veio o grito. Não sei se foi meu ou de alguém da equipe. Talvez dos dois, talvez de todos. O mundo ficou vermelho de dor, depois branco de choque, depois preto de desmaio. Tudo desapareceu. Quando acordei, estava no chão da calçada. Alguém tinha desligado a betoneira. O silêncio repentino da máquina era quase tão assustador quanto o barulho tinha sido. Meu braço pendia num ângulo impossível, geometricamente errado, completamente destroçado do cotovelo até a mão. O sangue escorria por baixo das luvas rasgadas, formando uma poça escura no concreto claro. A dor agora estava presente. Toda presente, latejante e insuportável, ocupando cada centímetro da minha consciência, como se estivessem cravando pregos em brasa nos meus ossos. Gritei de novo. Gritei até não ter mais voz, até a garganta ficar em carne viva. A ambulância chegou em 15 minutos, mas pareceram 15 horas. Cada segundo era uma eternidade de agonia. Me deram morfina, mas a dor continuava atravessando o remédio como uma faca, aguda e constante. No hospital, 3 médicos me examinaram. Fizeram raio-x, tomografia, ressonância magnética. A cada novo exame, a expressão deles ficava mais grave, mais preocupada. Finalmente, um ortopedista de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e uma voz cansada, que já tinha dado muitas más notícias na vida, me deu o veredito. Otávio, vou ser franco com você. Seu braço está destruído. Os ossos estão em múltiplos fragmentos, alguns pequenos demais para serem fixados. Vamos fazer o possível para salvar o membro. Vamos tentar uma cirurgia de reconstrução. Mas você precisa se preparar para danos permanentes. Os nervos estão severamente comprometidos, alguns provavelmente seccionados. Os ossos estão em pedaços fragmentados em vários pontos. Mesmo com cirurgia, mesmo com o melhor tratamento possível, é muito provável que você nunca mais recupere os movimentos da mão. Você precisa entender a gravidade da situação. Eu estava dopado de remédios, flutuando numa névoa química, mas ouvi cada palavra e senti cada palavra como um soco no estômago. Meu braço direito. Eu era destro, era trabalhador braçal, vivia da força das minhas mãos. Meu corpo era minha ferramenta de trabalho. Sem o braço, que eu era? Nada, um inútil, um aleijado. Um homem pela metade. A ironia era tão grotesca que quase dava vontade de rir. Eu tinha zombado da fé alheia, tinha profanado algo que era sagrado para outra pessoa. No exato momento da minha maior afronta, no auge da minha arrogância, fui destruído.
Fizeram a primeira cirurgia naquela mesma noite. Depois vieram mais 4, ao longo de 6 meses torturantes. Colocaram pinos de titânio, parafusos cirúrgicos, placas de metal. Tentaram reconectar nervos rompidos, estabilizar ossos fragmentados, salvar o que ainda era possível salvar. Mas a sentença médica não mudou. Danos permanentes e irreversíveis. Meu braço direito ficou praticamente inútil. Conseguia mexer o ombro e o cotovelo com dificuldade e dor, mas a mão estava morta. Os dedos não respondiam aos comandos do cérebro. A sensibilidade tinha ido embora quase completamente, como se não fizesse mais parte do meu corpo. Antes daquele dia, eu era o Otávio que se achava o dono da verdade absoluta. Minha casa era repleta de livros sobre ciência, filosofia materialista, ceticismo radical. Tinha estantes inteiras dedicadas a provar que Deus não existia e que a religião era uma muleta para os fracos. Minha arrogância não era silenciosa, era alta, agressiva, cortante como uma lâmina afiada. Eu via a fé como uma doença mental, uma ilusão coletiva, e os devotos como pessoas com defeito de fábrica, incapazes de enxergar a realidade objetiva. Eu fazia questão de humilhar qualquer pessoa que demonstrasse fé na minha frente. Em reuniões de família, quando o assunto religião aparecia, eu já preparava meu arsenal intelectual. Meu pai, um homem simples que trabalhava como porteiro num prédio comercial e ia à missa todo domingo sem falta, evitava falar de Deus perto de mim, porque ele sabia que eu ia desmontar qualquer argumento dele com dados científicos, com lógica implacável, com referências a estudos e estatísticas. Eu era impiedoso, cruel mesmo, e me orgulhava disso. Achava que estava libertando as pessoas da ignorância. Lembro de uma vez, num almoço de domingo na casa da minha tia, quando ela comentou com esperança, na voz que ia fazer uma novena para conseguir um emprego. Eu ri na cara dela, uma risada alta e debochada. Tia, você acha mesmo que existe um velhinho barbudo no céu anotando seus pedidos numa lista? Isso é patético. Isso é ridículo. Quer um emprego? Estuda, se qualifica, manda currículos, faz networking. Deixa de ficar esperando milagres que não vão acontecer. Ela ficou vermelha, profundamente constrangida, com os olhos marejados. Meu pai me olhou com uma tristeza profunda nos olhos, mas não disse nada. Minha mãe tinha falecido quando eu era adolescente, vítima de câncer. E acho que ela teria me dado uma bronca daquelas. Mas meu pai era manso, paciente, resignado demais. E eu interpretava a resignação dele como fraqueza, como falta de coragem para enfrentar a verdade. Eu tinha um bom emprego como mestre de obras, ganhava bem acima da média. Tinha um carro novo 0 quilômetro, um apartamento próprio num bairro de classe média. Para mim, aquilo era a prova viva de que o sucesso vinha do esforço pessoal, da inteligência, da capacidade individual. Deus não tinha nada a ver com isso. Eu era o único responsável pelas minhas conquistas. Controlava minha vida, controlava meu destino, controlava meu futuro. Não havia buracos dentro de mim que precisassem ser preenchidos por histórias de santos e milagres. Eu era completo. Ou pelo menos achava que era, agora. Deitado naquela cama de hospital com o braço enfaixado e inútil, toda aquela arrogância parecia ridícula. O pilar da minha vida tinha desmoronado num segundo. Minha força física, minha capacidade de trabalho, meu controle sobre as situações, tudo tinha ido embora num estalar de dedos. Ou melhor, num estalar de ossos. Eu me sentia incompleto, vazio, mesmo com tudo que ainda tinha. O apartamento, o carro, os livros, nada disso importava mais, porque eu tinha perdido a única coisa que realmente me definia: minha autonomia, minha independência. A revolta era como veneno correndo nas veias. Eu gritava sozinho no quarto do hospital durante as madrugadas intermináveis. Xingava o destino, o universo, a sorte, o acaso. Xingava a betoneira, a obra, a Dona Célia, a imagem, mas nunca chamei por Deus. Porque para mim, ele não existia. E se por algum acaso absurdo ele realmente estivesse lá em cima, então era um sádico, um monstro, um tirano cruel. A indenização que recebi da empresa construtora foi generosa.
Não posso negar. Deu para pagar todas as cirurgias, os remédios caros, as sessões intermináveis de fisioterapia. Deu até para eu ficar um tempo sem trabalhar, me recuperando. Mas não deu para consertar meu orgulho. Esse estava em frangalhos, tão destroçado quanto meu braço. Foi no hospital que as coisas estranhas começaram. No terceiro dia de internação, uma enfermeira entrou no meu quarto durante a madrugada para verificar os sinais vitais. Era uma moça jovem, de uns 25 anos, quieta, que nunca falava muito. Apenas fazia seu trabalho com eficiência. Ela fez o trabalho dela em silêncio. Anotou os dados na prancheta. E quando ia sair, parou. Voltou até a mesinha de cabeceira e deixou ali um pequeno santinho. Uma daquelas imagens de papel do tamanho de um cartão de visita, com uma oração impressa no verso em letras miúdas. Eu olhei para aquilo com desprezo imediato. Ia jogar fora assim que tivesse força. Mas estava cansado demais, dopado demais para levantar o braço bom. Então deixei lá esquecido. Nos dias seguintes, toda vez que eu acordava de madrugada com dor, a primeira coisa que via era aquele santinho. E por algum motivo que eu não conseguia explicar racionalmente, não conseguia jogá-lo fora. Era como se a imagem estivesse me encarando, me observando. Os olhos pintados pareciam me seguir pelo quarto, me julgar silenciosamente, me perguntar: e agora, Otávio? Cadê sua arrogância agora? Cadê suas certezas absolutas? Uma noite, acordei de madrugada com sede intensa, a boca seca como lixa. A enfermaria estava silenciosa, apenas o bip constante dos monitores e o farfalhar de alguém andando no corredor. Levantei com dificuldade, segurando o soro que estava conectado ao meu braço, e fui até a janela cambaleando. Lá fora, a cidade dormia sob um céu sem estrelas, coberto por nuvens baixas. Olhei meu reflexo no vidro escuro, e por um segundo vi algo diferente. Não era meu rosto pálido e acabado pelo sofrimento. Era um brilho, uma luz que vinha de trás, refletida no vidro de um jeito estranho. Virei rápido, assustado, mas não havia nada. Nenhuma luz forte, nenhuma lâmpada acesa que justificasse aquele reflexo. Só o lusco-fusco fraco do quarto de hospital. Mas aquele brilho tinha ressoado fundo em mim. Tinha tocado algo que eu não sabia que existia. Tinha sido rápido, fugaz, mas intenso o suficiente para me fazer uma pergunta que eu nunca tinha feito. E agora, Otávio? Seu controle absoluto te levou aonde? Para onde sua arrogância te trouxe? Voltei para a cama tremendo, as pernas fracas. Não de frio, mas de algo que eu não sabia nomear. Talvez medo, talvez a primeira rachadura no muro de certezas que eu tinha construído ao longo de toda a minha vida adulta. Recebi alta depois de 3 semanas internado. Voltei para a casa de táxi porque não conseguia dirigir com um braço só. O apartamento estava exatamente como eu tinha deixado, mas parecia diferente, estranho, quase irreconhecível. Parecia menor, mais escuro, mais vazio e sem vida. Sentei no sofá e olhei em volta. As estantes repletas de livros, a TV de tela grande, os quadros modernos na parede. Tudo aquilo que antes me dava orgulho e satisfação agora parecia sem sentido, sem propósito. O que adiantava ter tudo isso se eu não conseguia nem abrir uma garrafa de água sozinho? A indenização acabou mais rápido do que eu imaginava ser possível. Remédios para dor crônica eram caros, muito caros. Fisioterapia especializada era cara. Consultas com especialistas que cobravam fortunas eram caras. Em 6 meses tortuosos, o dinheiro tinha evaporado como água no deserto. E eu ainda estava longe de conseguir voltar a trabalhar em qualquer capacidade. Tentei fazer alguns bicos, trabalhos leves que não exigissem os 2 braços. Mas ninguém queria contratar um mestre de obras com um braço inútil pendurado. Eu era uma mercadoria estragada, danificada, sem valor no mercado de trabalho. A depressão chegou devagar e depois, de repente, como uma nuvem preta que tomou conta de tudo. Parei de limpar o apartamento, que foi acumulando sujeira e poeira. Parei de tomar banho todo dia. Às vezes ficava 3, 4 dias sem banho. Parei de atender ligações de amigos e familiares. Meus amigos tentaram me visitar no começo, preocupados, mas eu os mandava embora com grosseria. Não queria piedade de ninguém. Não queria olhares de pena que me faziam sentir ainda menor. Não queria ouvir frases motivacionais vazias do tipo: "Você vai superar isso",
Ou tudo acontece por uma razão. Eu só queria sumir, desaparecer, deixar de existir. O apartamento começou a cheirar a mofo, a comida estragada e remédio velho. As cortinas ficavam fechadas o dia inteiro, bloqueando a luz do sol. Eu vivia no escuro, literalmente e metaforicamente. Passava horas intermináveis deitado no sofá, olhando fixamente para o teto rachado, sem pensar em nada. Ou pensando demais. Pensando em como minha vida tinha desmoronado tão rápido. Pensando em como eu tinha sido arrogante, cruel, idiota. Pensando na Dona Célia colocando aquela imagem na sacola, na minha risada cruel, no acidente que aconteceu segundos depois. A culpa vinha em ondas cada vez mais fortes. Não culpa religiosa do tipo, pequei e fui castigado por Deus. Mas culpa humana, profunda, visceral. Culpa de ter sido deliberadamente mal com pessoas que nunca me fizeram nada de ruim. Culpa de ter humilhado meu pai repetidamente. Minha tia naquele almoço. Tantos outros ao longo dos anos. Culpa de ter sido um filho terrível. Um amigo péssimo. Um ser humano desprezível e cruel. E junto com a culpa vinha o vazio. Um vazio que doía fisicamente. Como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Sentia um buraco dentro do peito que doía mais que o braço destroçado. Meu pai ligava toda semana, religiosamente. Eu via o celular vibrando com o nome dele na tela e deixava tocar até cair na caixa postal. Ele deixava mensagens cada vez mais preocupadas. Filho, atende. Eu só quero saber se você está bem. Não precisa falar nada. Só atende para eu ouvir sua voz, para eu saber que você ainda está aí. Mas eu não atendia nunca, porque sabia que se ouvisse a voz dele, se ouvisse aquela preocupação genuína e aquele amor incondicional, eu ia desmoronar completamente. E eu não queria desmoronar. Queria ficar duro, frio, isolado no meu casulo de amargura. Queria punir a mim mesmo por tudo que tinha feito de errado na vida. Um dia, não aguentei mais. Era uma terça-feira cinza e fria, com ameaça de chuva pesada no ar. Acordei com uma angústia tão grande que parecia que ia me sufocar, que ia me esmagar por dentro. Olhei em volta do apartamento bagunçado, sujo, fétido e pensei: eu não aguento mais. Não aguento mais viver assim. Não aguento mais ser eu. Peguei as chaves do carro com a mão boa e saí sem destino. Não sabia para onde ia. Só sabia que precisava sair dali antes de fazer alguma besteira irreversível. Dirigi sem rumo pelas ruas da cidade. Peguei a rodovia, passei pela cidade vizinha. Continuei dirigindo sem pensar. O tanque estava meio cheio. Dava para ir bem longe. Talvez para um lugar de onde eu não voltasse. A ideia passou pela minha cabeça e não me assustou como deveria. Pelo contrário, me trouxe um alívio momentâneo. Uma perspectiva de fim para aquele sofrimento. Mas continuei dirigindo sem decidir nada, apenas deixando o carro me levar para onde quisesse ir. Parei numa estrada deserta, completamente deserta, no meio do nada absoluto. Não havia casas, não havia movimento, não havia vida. Só mato seco dos dois lados e o asfalto rachado pelo sol. Desliguei o motor e fiquei ali, em silêncio absoluto. Então comecei a bater no volante. Primeiro devagar, depois com força crescente, com raiva, com desespero total. Bati com a mão boa até ela doer intensamente, até a pele da palma ficar vermelha e inchada. E então gritei. Gritei o nome do Deus que eu dizia não existir, que eu tinha passado anos zombando. Onde você está? Berrei para o céu vazio, cinza, indiferente. Se você existe de verdade, onde estava quando eu caí? Onde estava quando eu precisei de você? Eu sou uma piada de mau gosto do universo. A raiva era tanta que sentia o gosto de sangue na boca. Ou talvez fosse só o gosto da minha própria amargura concentrada. Eu sou forte. Eu sempre fui forte. Continuei gritando. Mas agora a voz estava falhando, quebrando de emoção. Eu nunca precisei de ninguém na vida. Eu nunca precisei de você. Então por que isso? Por que logo comigo? Por quê? Mas o céu não respondia nada. Só o silêncio pesado, opressor, insuportável. A raiva se misturou com um desespero tão denso, tão físico, que achei que fosse morrer ali mesmo, que meu coração fosse explodir no peito. Meu peito apertou dolorosamente. Minha respiração ficou curta e superficial. Minha visão embaçou com lágrimas que eu tentava segurar, mas não conseguia.
Eu estava nu emocionalmente. Completamente nu, despido de tudo. Sem meus argumentos intelectuais. Sem minha lógica implacável. Sem minhas certezas científicas. A falência total da minha força era real, palpável, dolorosa como uma ferida aberta. Tudo que eu tinha construído ao longo de décadas, a identidade cuidadosamente elaborada de homem racional, forte, autossuficiente, superior, tinha desmoronado como um castelo de cartas. E o que sobrou era isso. Um homem quebrado, destruído, gritando sozinho numa estrada vazia, implorando pateticamente para um Deus que não acreditava que existia. Aquele foi o momento da minha morte. Não a morte física, mas a morte do ego, da persona, da máscara. A morte do Otávio arrogante, do Otávio que achava que sabia de tudo. Ele morreu ali, naquela estrada esquecida, naquele grito desesperado que ecoou no vazio. E o que ficou foi um vazio assustador, um buraco imenso, mas também de alguma forma estranha e inexplicável, libertador. Fiquei ali por horas sentado no carro, chorando, tremendo violentamente, exausto até os ossos. A tarde clara foi lentamente virando noite escura. As primeiras estrelas começaram a aparecer timidamente no céu que clareava. Olhei para elas através do para-brisa embaçado e, pela primeira vez na vida adulta, não pensei em explicações científicas, em distâncias astronômicas medidas em anos-luz, em física quântica e relatividade. Só olhei. E senti algo pequeno, minúsculo, quase imperceptível, mas presente. Uma pontinha de paz. Ou talvez de resignação, de aceitação. Não sei ao certo. Só sei que a raiva tinha passado como uma tempestade. E o que ficou foi um cansaço profundo que ia além do corpo. Decidi voltar para casa. Liguei a chave na ignição, mas o carro não pegou. O motor nem virou. Tentei de novo. Nada, apenas um clique fraco. A bateria tinha descarregado completamente. Eu tinha deixado as luzes do painel acesas o tempo todo enquanto gritava. E agora estava no meio do nada. Sem bateria, sem sinal de celular para pedir ajuda, no escuro da noite. Comecei a rir, uma risada amarga, irônica de quem reconhece a piada cruel do destino. Claro, pensei alto. É claro que isso ia acontecer. É claro. Sentei na brita ao lado do carro. Encostei a cabeça no metal frio da lataria e deixei as lágrimas caírem livremente. Chorei como uma criança pequena e perdida. Chorei de medo do que ia acontecer comigo, de solidão absoluta, de arrependimento profundo por todas as escolhas erradas. Chorei por tudo que tinha destruído ao longo dos anos, por todas as pessoas que tinha machucado deliberadamente, por todo o tempo precioso que tinha desperdiçado sendo cruel e arrogante por pura escolha. Chorei até não ter mais lágrimas para chorar, até ficar vazio e oco por dentro. Foi ali, naquele meio do nada absoluto, naquele fundo do poço sem fundo, que a lembrança veio com força total. A Dona Célia na calçada, colocando a imagem no altar improvisado com tanto carinho. Eu pegando a estatueta com desprezo cruel. Eu jogando ela na betoneira enquanto gritava piadas ofensivas. O tranco violento da máquina. Meu braço sendo esmagado no mesmo instante. A conexão era óbvia demais para ignorar ou racionalizar. Eu tinha zombado do sagrado. E fui destruído no mesmo instante. Coincidência? Talvez fosse, mas talvez não. E então veio outra lembrança, mais antiga, enterrada há muito tempo. Minha mãe, antes de morrer de câncer, me ensinando uma oração. Eu devia ter uns 12 anos, ainda era criança. Ela estava deitada na cama do hospital, magra como um esqueleto, pálida como cera, mas ainda tentando ser forte por mim, ainda tentando me preparar para viver sem ela. Otávio, meu filho, ela disse com voz fraca, mas determinada, segurando minha mão com a pouca força que restava nela. Quando você se sentir perdido na vida, reza isso. Reza e pede ajuda de coração aberto. Sempre tem alguém ouvindo, meu filho. Sempre tem. Eu tinha concordado na época só para não contrariá-la, para não deixá-la triste nos últimos dias de vida. Mas nunca tinha rezado aquela oração. Nem quando ela morreu e eu fiquei órfão de mãe aos 13 anos, nem depois disso. Nunca. Tinha guardado aquela lembrança num canto escuro da memória e trancado a porta. Agora, sentado na brita suja, no escuro absoluto da noite,
Sozinho como nunca estive na vida, as palavras voltaram. Não todas, só alguns fragmentos quebrados, mas voltaram. E pela primeira vez em décadas, eu, Otávio, o ateu militante convicto, o cético arrogante que zombava de orações, juntei as mãos tremendo e ajoelhei na brita que machucava meus joelhos. Não foi bonito, não foi eloquente ou teológico. Foi patético, desesperado. Foi um gemido, um balbucio entrecortado de quem não sabe mais o que fazer, de quem chegou no fim de si mesmo. Se você existe de verdade, comecei, a voz tremendo incontrolavelmente, engasgada de vergonha e pavor. Se você está aí em algum lugar ouvindo, me ajuda, por favor, me ajuda. Não por mim. Eu não mereço nada. Eu sei que não mereço. Eu fui terrível com as pessoas. Eu fui cruel sem necessidade. Eu zombei de você. Zombei das pessoas que acreditam em você. Zombei de tudo que é sagrado. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor constante. Esse vazio que me come por dentro. Essa solidão que me sufoca. Se você existe, se está aí de verdade, por favor, me mostra, me dá um sinal. Qualquer coisa, só. Por favor, não me deixe aqui sozinho. Não me abandona. Minha voz sumiu no silêncio pesado da estrada vazia. Só o vento respondia, farfalhando as folhas secas das árvores ao redor. Nenhum raio do céu rasgando as nuvens. Nenhuma voz trovejante dizendo meu nome. Nada. Absolutamente nada. Fiquei ali, de joelhos na brita que cravava na minha pele, me sentindo o ser mais patético e ridículo do universo inteiro. Mas fiquei, porque não tinha para onde ir, nada a perder, ninguém a quem recorrer. Estava no fundo absoluto. Então, no exato momento em que ia desistir e deitar ali mesmo na beira da estrada para dormir ou morrer, tanto fazia, vi uma luz. Um farol amarelo distante subindo lentamente a colina. Um caminhão velho. Levantei com dificuldade. Cambaleei até o meio da pista com as pernas fracas e comecei a acenar desesperadamente com o braço bom. O caminhão reduziu a marcha fazendo um barulho de freio, buzinou 2 vezes e parou alguns metros à frente levantando poeira. O motorista desceu pesadamente da cabine. Era um homem de uns 60 anos, talvez mais, com cabelos completamente brancos e uma barriga saliente de quem gosta de comer bem. Usava uma camisa xadrez gasta e desbotada e um boné surrado com propaganda de fertilizante. Mas o que me chamou a atenção imediatamente foi o adesivo grande no para-brisa do caminhão. A imagem colorida de um santo que eu não reconheci, com uma oração escrita embaixo em letras pequenas e ornamentadas. Meu estômago revirou de um jeito estranho. Problema com o carro, rapaz? Ele perguntou, a voz rouca, mas gentil, sem pressa. Expliquei com dificuldade que a bateria tinha descarregado, que eu estava preso ali há horas. Ele não fez perguntas sobre o que eu estava fazendo ali no meio do nada. Apenas disse com simplicidade: tenho cabos aqui no caminhão. Espera um pouco que eu resolvo isso. Foi até a carroceria, pegou os cabos de ligação vermelhos e pretos e voltou. Conectou tudo com movimentos práticos e eficientes, de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes na vida. Agora liga o carro aí, ele disse simplesmente. Obedeci com as mãos tremendo. O motor pegou no primeiro giro de chave, roncando forte. Eu deveria estar aliviado, feliz, agradecido. Mas o que senti foi uma confusão profunda que me deixou tonto. Como assim? Eu tinha acabado de pedir ajuda pela primeira vez na vida. Tinha me ajoelhado e implorado. E ela tinha vindo literalmente segundos depois? Era coincidência? Tinha que ser coincidência. Mas a minha mente racional, tão afiada e cética antes, agora estava turva, confusa, incapaz de processar o que estava acontecendo. O caminhoneiro desconectou os cabos com calma. Enrolou tudo cuidadosamente e voltou para perto de mim. Me olhou direto nos olhos com uma calma estranha, penetrante. Aquele tipo de calma que parecia que ele sabia algo que eu não sabia. Ele não perguntou o que eu estava fazendo no meio do nada, às 9 da noite. Não perguntou por que eu tinha os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Não perguntou por que eu parecia um homem destruído. Não perguntou nada. Só ficou ali parado, me olhando de um jeito que me fez sentir transparente. Então ele falou. E o que ele disse me gelou até os ossos, me paralisou completamente.
Seu braço vai sarar, meu filho. O perdão é mais forte que o cimento. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, antes que eu pudesse processar as palavras, ele entrou na cabine do caminhão pesadamente e foi embora sem pressa. As lanternas traseiras vermelhas sumiram na curva da estrada escura e eu fiquei ali parado como uma estátua, com aquelas palavras ecoando na minha cabeça sem parar. Seu braço vai sarar. Como ele sabia do meu braço? Eu estava com uma jaqueta grossa. O braço enfaixado estava completamente coberto. Não tinha como ele ver. Como ele sabia que tinha algo errado especificamente com meu braço? E o que era aquilo de o perdão é mais forte que o cimento? Cimento, a betoneira que destruiu meu braço. A imagem que eu joguei no cimento. Ele sabia? Era impossível que ele soubesse. Ninguém sabia, ninguém tinha visto além da equipe de obra. Mas então como ele sabia? Como? Entrei no carro, ainda tremendo violentamente, e dirigi de volta para casa no piloto automático. A viagem inteira foi um borrão de luzes e sombras. Minha mente estava zunindo alto com perguntas sem resposta, teorias que não faziam sentido. Coincidência. Tinha que ser coincidência, só isso. Mas e se não fosse? E se realmente houvesse algo maior? Algo que eu tinha passado a vida toda negando com veemência, zombando com crueldade, desprezando com arrogância? Cheguei em casa quando já passava da meia-noite. Não consegui dormir nem um minuto. Fiquei deitado no escuro do quarto, olhando para o teto com os olhos ardendo, repassando tudo obsessivamente. A oração desesperada na estrada, o caminhoneiro aparecendo segundos depois, literalmente segundos. As palavras dele sobre meu braço e sobre perdão e cimento. O adesivo do santo no para-brisa. Cada detalhe minúsculo parecia carregar um peso imenso. Um significado que eu não conseguia decifrar completamente, mas que ressoava fundo em algum lugar dentro de mim que eu não sabia que existia. No dia seguinte, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesmo. Procurei um médico novo, não o ortopedista que tinha me operado e dado o diagnóstico terminal, mas um especialista em cirurgia de mão e microcirurgia que um conhecido tinha recomendado insistentemente meses atrás. Marquei uma consulta urgente, fiz novos exames completos e esperei os resultados com uma mistura estranha de medo paralisante e esperança que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. Quando voltei ao consultório uma semana depois para buscar os resultados, o médico estava com uma expressão genuinamente confusa no rosto. Ele botou os exames novos na frente da luz do negatoscópio e ficou ali em silêncio por longos minutos, olhando, comparando meticulosamente com os exames antigos que eu tinha trazido numa pasta. Isso não faz sentido nenhum. Ele murmurou baixo, mais para si mesmo do que para mim. Não faz sentido nenhum do ponto de vista médico. O que não faz sentido? Perguntei, o coração disparado no peito batendo tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Ele me olhou com aquela expressão que médicos fazem quando veem algo que não conseguem explicar. Otávio, a consolidação óssea está anormalmente avançada para o tempo que passou. Pelos exames anteriores de 6 meses atrás, você tinha fraturas extremamente complexas, múltiplas, com perda significativa de massa óssea. Mas aqui, ele apontou para as novas imagens com a caneta. Os ossos estão se regenerando num ritmo que eu sinceramente nunca vi em 20 anos de carreira. E os nervos que estavam completamente mortos segundo os exames anteriores, que não davam resposta elétrica nenhuma, estão voltando a funcionar de alguma forma. Você está sentindo alguma coisa na mão agora? Olhei para minha mão enfaixada como se a visse pela primeira vez. Tentei mexer os dedos com toda a concentração que tinha. E eles se moveram, levemente, com dificuldade e dor, mas se moveram de verdade. Lágrimas começaram a cair sem controle pelo meu rosto. Eles estão mexendo. Sussurrei incrédulo, a voz sumindo. Eu estou mexendo os dedos. O médico balançou a cabeça lentamente, ainda incrédulo. Clinicamente falando, você está no caminho da recuperação total do braço. Eu não sei explicar o que está acontecendo aqui. Os dados não batem com o prognóstico anterior. Às vezes a medicina simplesmente não tem todas as respostas.
Às vezes a medicina não tem todas as respostas. A frase ficou ecoando na minha cabeça obsessivamente durante todo o caminho de volta para casa. Eu era o cara que acreditava piamente que a ciência tinha todas as respostas para tudo, que tudo podia ser explicado, medido, comprovado em laboratório. Mas agora, a própria ciência, através da boca daquele médico experiente, estava me dizendo que havia algo inexplicável acontecendo comigo. Algo que fugia completamente dos protocolos médicos, das estatísticas conhecidas, das probabilidades calculadas. Comecei a fisioterapia especializada com uma intensidade obsessiva que eu não tinha há muito tempo. Cada sessão era extremamente dolorosa. Fazer os exercícios era uma tortura. Mas também era uma pequena vitória contra o impossível. A fisioterapeuta, uma mulher competente de meia-idade chamada Sandra, ficava visivelmente impressionada com minha evolução a cada semana. Você está progredindo mais rápido que qualquer paciente que eu já tive com esse tipo de lesão grave, ela dizia com sinceridade. Continue exatamente assim. Eu continuava com determinação. Fazia os exercícios repetitivos religiosamente, 3 vezes ao dia sem falta. Apertar bolinhas de borracha até a mão doer, levantar pesos pequenos gradualmente maiores, alongar os dedos rígidos. Cada movimento que eu recuperava, por menor que fosse, parecia um pedaço precioso de mim voltando. Mas não era só o braço físico que estava se curando lentamente. Algo profundo dentro de mim também estava mudando de forma que eu não conseguia entender completamente. A cascadura de certezas absolutas estava rachando como concreto velho, e por baixo dela, algo frágil e genuinamente humano começava a aparecer pela primeira vez. As palavras enigmáticas do caminhoneiro não saíam da minha cabeça nem por um segundo. O perdão é mais forte que o cimento. Tinha jogado aquela imagem sagrada na betoneira com desprezo deliberado, com maldade gratuita que não tinha justificativa. Tinha zombado da fé sincera da Dona Célia como se fosse algo patético e risível. E o que eu era agora? Um homem completamente quebrado, que tinha pedido socorro desesperado a um Deus que passara a vida toda negando com convicção. A ironia era tão gigantesca que doía mais que o braço machucado. Comecei a ter sonhos estranhos e vívidos durante as noites. Não eram pesadelos no sentido tradicional, mas também não eram tranquilos ou relaxantes. Eu via a Dona Célia na calçada em frente à igreja, arrumando cuidadosamente o altar improvisado. Eu via a imagem pequena de Nossa Senhora, delicada e antiga, nas mãos enrugadas dela. Eu via com clareza cinematográfica o momento exato em que eu a pegava com violência. O sorriso cruel de escárnio no meu rosto, o gesto brutal de jogar na betoneira girante. Mas então, no meio daquele cimento cinza e espesso girando, aparecia uma luz impossível, uma luz brilhante que não deveria estar ali, que não fazia sentido físico nenhum, mas que estava. E ela crescia rapidamente. Enchia o tambor da betoneira, enchia toda a tela do sonho, até eu acordar suado e tremendo, com o coração disparado no peito. Mas junto com o suor frio e o coração acelerado, vinha uma sensação estranha que eu não conseguia nomear. Uma sensação crescente de que alguém estava tentando se comunicar comigo através daqueles sonhos. Que aqueles sonhos não eram aleatórios ou produto do meu subconsciente culpado, mas eram mensagens deliberadas. Mensagens de que ou de quem? Eu não sabia ao certo, mas eram mensagens. Disso eu tinha uma certeza irracional. Um dia, voltando da sessão de fisioterapia, passei pela rua da Dona Célia. Fazia muitos meses que eu evitava conscientemente aquela área da cidade. Não queria ver a igreja reformada. Não queria lembrar do acidente horrível. Não queria arriscar cruzar com ela e ter que encarar o que eu tinha feito. Mas naquele dia específico, por algum motivo que eu não conseguia explicar racionalmente, peguei aquele caminho e a vi caminhando devagar na calçada. Ela estava saindo da igreja com uma sacola de compras de supermercado na mão, caminhando com aquele passo lento e cuidadoso como sempre fazia. Usava o mesmo tipo de vestido florido simples que usava em todos os meus pesadelos e sonhos recorrentes. Meu primeiro instinto automático foi atravessar a rua rapidamente, evitar o encontro a todo custo, fugir como um covarde.
mas algo poderoso me segurou ali, pregado no lugar como se meus pés tivessem criado raízes. Ela me viu. Nossos olhares se cruzaram através da distância, e eu senti um peso enorme no peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra de concreto ali. Ela não desviou o olhar com raiva ou nojo. Não apressou o passo para se afastar de mim. Apenas ficou ali parada, me olhando com aqueles olhos calmos e serenos, sem raiva visível, sem desprezo, sem acusação. E foi exatamente aquela serenidade incompreensível que me quebrou por dentro, porque eu esperava ódio merecido. Esperava que ela cuspisse no chão com nojo, que virasse as costas com desprezo, que me xingasse com todo direito. Eu merecia tudo isso e mais, mas não veio nada disso. Só aquele olhar tranquilo, quase maternal, que me atravessou como uma lança. Atravessei a rua antes que minha coragem evaporasse completamente. Cada passo parecia pesar uma tonelada, como se estivesse caminhando contra um vento forte. Parei na frente dela sem saber o que dizer, com a boca completamente seca. As palavras estavam presas na garganta como cacos afiados de vidro. Dona Célia, comecei e minha voz saiu fraca, quebrada, quase inaudível mesmo para mim. Respirei fundo tentando me controlar e tentei de novo com mais força. Dona Célia, eu preciso muito pedir perdão à senhora. Ela continuou me olhando em silêncio absoluto, esperando pacientemente, dando-me tempo. Eu engoli seco e continuei com dificuldade. Eu fiz uma coisa horrível, uma coisa imperdoável. Eu peguei a imagem da senhora, aquela que a senhora deixou na calçada com tanto carinho, e eu joguei na betoneira. Eu ri da sua fé sincera. Eu zombei da sua devoção. Eu fui um monstro cruel. Logo depois disso, meu braço... Minha voz falhou completamente e se recusou a continuar. Tentei forçar mais palavras para fora, mas elas não saíam mais. Só as lágrimas quentes e grossas. Eu não consegui terminar a frase. A emoção reprimida subiu como uma onda gigante e me engasgou, me sufocou. Lágrimas começaram a cair sem controle, grossas e quentes, escorrendo pelo rosto sem nenhuma dignidade. E eu que nunca chorava na frente de ninguém, em hipótese nenhuma, que sempre me orgulhei de ser forte e duro como pedra, estava ali chorando abertamente na calçada, na frente de uma senhora de 70 anos que eu tinha ofendido terrivelmente. Ela colocou a sacola de compras no chão com cuidado e pôs a mão pequena e leve no meu ombro tenso. A mão dela era pequena, frágil, mas parecia carregar um peso imenso de conforto que eu não sabia que existia. Eu sei, meu filho, ela disse suavemente, a voz mansa e doce como mel. Eu sempre soube o que você fez. Eu vi tudo da janela de casa. Meu coração literalmente parou por um segundo inteiro. Ela tinha visto tudo o que eu fiz e nunca disse nada para ninguém? Dona Célia, gaguejei sem conseguir formar frases, mas ela apertou meu ombro de leve e continuou com aquela voz calma. Mas eu nunca tive raiva de você, Otávio. Nunca senti ódio. Só tive uma tristeza profunda. Tristeza porque você carregava tanta amargura dentro do peito, tanta raiva do mundo, e eu sempre soube, que um dia essa raiva ia te consumir por dentro. Ela me abraçou sem avisar. E aquele abraço simples foi como um dique se rompendo com força total. Todos os anos acumulados de arrogância, de dor auto-infligida, de solidão escolhida, vieram à tona de uma vez só. Eu chorei no ombro frágil dela como uma criança pequena, soltando tudo que estava preso e reprimido há tanto tempo. Ela me segurou firme apesar da idade, fazendo pequenos círculos gentis nas minhas costas com a mão, exatamente como minha mãe fazia quando eu era pequeno e tinha pesadelos. Quando finalmente me afastei envergonhado, ela secou minhas lágrimas com a ponta do xale florido que usava. Seu braço vai ficar completamente bom, Otávio. Ela disse com uma convicção absoluta que não admitia dúvidas. Mas o que realmente precisa sarar urgentemente é aqui. Ela tocou meu peito com o dedo indicador, bem no centro onde o coração batia. O orgulho é uma prisão muito pior que qualquer doença física. E você ficou preso nessa prisão por tempo demais, meu filho. Ela abriu a sacola de compras e tirou cuidadosamente uma imagem religiosa. Era uma nova estatueta de Nossa Senhora, pequena e delicada,
pintada com cores suaves e vivas, idêntica àquela que eu tinha destruído com tanta crueldade. Pega essa aqui, ela estendeu para mim com as duas mãos. Dessa vez, cuida bem dela. Não por mim, mas por você mesmo. Eu segurei a imagem com as duas mãos tremendo. A mão direita ainda tremia bastante. Ainda tinha muita dificuldade, mas conseguia segurar junto com a esquerda. No momento exato em que peguei aquela imagem pequena, senti um calor intenso. Um calor físico e real que subia pelo meu braço machucado, percorrendo os nervos que tinham estado mortos por meses, aquecendo os ossos que tinham sido quebrados em pedaços. Não era imaginação ou autossugestão. Era físico, concreto, real, palpável como o sol na pele. Obrigado, sussurrei com a voz embargada, olhando para a imagem nas minhas mãos e depois para os olhos. Gentis da Dona Célia, muito obrigado por me perdoar quando eu não merecia nenhum perdão. Ela sorriu, aquele sorriso sereno que parecia iluminar o rosto enrugado. Todos nós merecemos perdão, meu filho, porque todos nós erramos constantemente. A diferença é que alguns têm a coragem de reconhecer seus erros e mudar, e outros ficam presos eternamente no orgulho, até morrer amargos e sozinhos. Voltei para casa segurando aquela imagem pequena como se fosse a coisa mais preciosa e valiosa do mundo inteiro. Coloquei ela com todo cuidado em um cantinho especial da sala, ao lado de uma vela branca grande que comprei na padaria no caminho. Acendi a vela com mãos tremendo e fiquei ali sentado no chão duro, olhando fixamente para aquela pequena estatueta pintada. Não sabia rezar direito, não conhecia as palavras certas, não sabia o protocolo, mas comecei a tentar do meu jeito. Eu não sei se você me ouve. Falei em voz baixa, quase sussurrando com vergonha. Eu não sei se eu mereço ser ouvido depois de absolutamente tudo que eu fiz de errado. Mas, obrigado. Obrigado por não me abandonar completamente quando eu te abandonei primeiro. Obrigado por mandar aquele caminhoneiro misterioso. Obrigado pela Dona Célia existir. Obrigado por não desistir de mim quando eu tinha desistido de tudo. Fiquei ali sentado por horas sem noção do tempo passando. Não rezando no sentido tradicional e formal, mas apenas conversando naturalmente. Conversando com algo que eu não via com os olhos, mas que agora, pela primeira vez na vida adulta, sentia de alguma forma que estava ali presente. Uma presença real. Não era física. Não era algo que eu pudesse tocar ou medir cientificamente, mas estava ali de forma inegável e me trazia uma paz profunda que eu sinceramente nunca tinha sentido antes em toda a minha vida. Os dias foram passando um atrás do outro e meu braço melhorava consistentemente de forma que os médicos chamavam de surpreendente e inexplicável. Em 6 semanas eu já conseguia levantar peso moderado sem dor intensa. Em 8 semanas, conseguia segurar objetos pesados firmemente. Em 2 meses, estava dirigindo sem dor nenhuma, sem dificuldade significativa. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Faziam mais exames tentando entender. Eu também não entendia completamente do ponto de vista racional. Mas no fundo da alma eu sabia, ou pelo menos começava a entender de forma intuitiva. Aquilo não era só medicina convencional. Não era só o corpo se curando naturalmente dentro das expectativas. Era algo infinitamente maior. Algo que a minha arrogância intelectual tinha me impedido de ver durante toda a vida. Algo que a ciência podia até tentar explicar com termos técnicos complexos e teorias elaboradas, mas que no fim escapava completamente da explicação racional pura. Era graça imerecida. Era perdão não conquistado. Era amor incondicional. Era tudo aquilo que eu tinha zombado e desprezado com tanta convicção durante décadas. Comecei a frequentar a Igreja Católica regularmente. Não por obrigação social, não por medo infantil de ir para o inferno, mas porque sentia uma necessidade visceral, profunda. Uma necessidade que vinha de dentro do centro do peito. Sentava sempre no fundo da igreja, sempre no mesmo banco de madeira gasta, quieto e observador. Via as pessoas rezando com os olhos fechados, cantando os hinos com fervor, e pela primeira vez na vida, não sentia pena condescendente delas. Sentia inveja genuína. Inveja daquela paz visível que elas carregavam nos rostos. Daquela certeza inabalável de que não estavam sozinhas no universo.
daquela conexão palpável com algo infinitamente maior que elas mesmas. Eu tinha passado décadas inteiras achando com convicção que a fé era uma muleta para os fracos mentais. Mas agora eu finalmente entendia a verdade. Não era muleta nenhuma, era alicerce sólido. Era o único alicerce verdadeiro que a vida não podia me tirar. Porque as outras coisas todas, a saúde perfeita, o dinheiro acumulado, o trabalho estável, os relacionamentos, tudo isso podia ir embora num piscar de olhos como tinha ido. Mas a fé genuína, essa ficava para sempre. Meu pai ficou sabendo através de alguém que eu estava indo à igreja regularmente. Não sei como ele descobriu. Talvez alguém conhecido tenha contado. Talvez ele tenha me visto por acaso. Ele não disse nada no começo, mas um dia ele me ligou finalmente. E dessa vez, depois de meses evitando, eu atendi o telefone. Otávio? A voz dele estava trêmula, carregada de emoção contida. Pai, respondi. E foi a primeira vez em muitos meses que eu o chamava assim com carinho. Eu posso ir te ver? Ele perguntou hesitante, como se esperasse uma rejeição dolorosa. Pode sim, respondi sentindo a emoção subir. Por favor, vem logo. Ele chegou no dia seguinte pela manhã. Quando abri a porta e ele entrou devagar, ficamos em silêncio pesado por um longo tempo. Só olhando um para o outro, reconhecendo. Ele tinha envelhecido visivelmente. Os cabelos mais brancos que eu lembrava, as costas mais curvadas pelo peso dos anos, as mãos tremendo levemente. Você mudou completamente, Otávio, ele disse finalmente, a voz embargada de lágrimas contidas. Mudei sim, eu respondi com honestidade total. Tive que mudar, pai. Não tinha mais para onde ir. Cheguei no fundo do poço. Ele deu um passo hesitante à frente e me abraçou forte. E naquele abraço apertado, senti com clareza dolorosa o quanto eu tinha machucado aquele homem bom ao longo de tantos anos. Quantas vezes eu tinha zombado da fé singela dele, da simplicidade humilde dele, da bondade natural dele. Quantas vezes eu o tinha feito se sentir pequeno, ignorante, inferior intelectualmente. Tudo veio à tona como uma onda, e eu chorei sem conseguir parar. Eu peço perdão sincero, pai. Sussurrei no ouvido dele com a voz quebrada. Por absolutamente tudo. Por todos os anos desperdiçados em que eu fui um filho terrível. Por todas as vezes cruéis que eu te humilhei. Que eu ri de você. Que eu te tratei como se você não soubesse nada. Me perdoa, por favor. Ele apertou o abraço com força que eu não sabia que ele ainda tinha. E chorou também sem esconder. Você está aqui agora, meu filho. Ele disse entre soluços, a voz cheia de lágrimas e amor. Você voltou. É isso que importa de verdade. O resto é passado que não volta mais. Passamos o dia inteiro juntos conversando. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Ele me contou com emoção que nunca tinha parado de rezar por mim, nem uma única noite. Que toda noite antes de dormir sem falta, pedia para Deus cuidar de mim, proteger minha vida. Mesmo quando eu não acreditava em nada disso. Eu sempre soube que um dia você ia encontrar o caminho de volta, meu filho. Ele disse com convicção serena. Sempre soube no fundo do coração. Só estava esperando pacientemente você estar pronto. Voltei a trabalhar aos poucos, com cuidado. Não na construção civil pesada como antes, mas fazendo trabalhos administrativos leves, gerenciando pequenas obras, planejando projetos. Meu braço estava quase completamente recuperado do ponto de vista funcional. Mas eu não queria forçar demais e arriscar. Além disso, eu não era mais o mesmo Otávio de antes. O trabalho braçal pesado não me definia mais como pessoa. Eu tinha outros interesses profundos agora, outras prioridades fundamentais, outro olhar completamente novo sobre a vida e seu significado. Comecei a ajudar voluntariamente na igreja da Dona Célia. Tarefas simples e humildes, pequenas mas necessárias. Arrumar as cadeiras antes da missa com capricho. Limpar o salão paroquial depois dos eventos. Organizar bazares beneficentes. Coisas que o Otávio de antes consideraria perda absurda de tempo. Mas agora, cada tarefa humilde me fazia sentir útil de um jeito completamente diferente do trabalho remunerado. De um jeito que não tinha nada a ver com dinheiro no bolso, com reconhecimento público, com alimentar o ego.
Tinha a ver com servir ao próximo, com fazer parte de algo infinitamente maior que eu mesmo. O padre João me chamou para conversar em particular um dia. Era um homem jovem de uns 35 anos, com uma fala mansa e calma, e um sorriso constante no rosto gentil. Otávio, você já pensou seriamente em compartilhar sua história com mais pessoas? Ele perguntou diretamente. Acho sinceramente que muita gente poderia se beneficiar imensamente de ouvir o que você passou, sua transformação. A ideia me assustou profundamente no primeiro momento. Falar sobre aquilo publicamente para estranhos, expor minha vergonha mais profunda, meu orgulho destruído, minha queda brutal. Eu não sei se consigo fazer isso, padre. Respondi hesitante. Não sei se as pessoas vão realmente querer ouvir. Não sei se... Ele me interrompeu gentilmente. As pessoas precisam desesperadamente ouvir Otávio, porque todos nós, de alguma forma profunda, somos o Otávio de antes do acidente. Todos nós carregamos nosso orgulho pessoal, nossas certezas inabaláveis sobre tudo, nossos muros altos de arrogância que construímos. E às vezes, a vida precisa nos quebrar completamente para que possamos ser reconstruídos de verdade, do jeito certo. Pensei intensamente nisso por semanas inteiras. Decidi finalmente aceitar o convite assustador. Marcamos um domingo específico após a missa das 10 da manhã. Quando chegou a hora e subi no pequeno púlpito improvisado, olhei para as pessoas. Devia ter umas 100 pessoas ali sentadas. E as palavras simplesmente fluíram naturalmente. Contei absolutamente tudo sem esconder nada. Desde o começo amargo, o desprezo profundo pela fé alheia, a arrogância intelectual insuportável, as humilhações deliberadas que eu impunha aos outros por puro sadismo. Contei sobre a Dona Célia, sobre a imagem sagrada, sobre o gesto horrível e imperdoável de jogar ela na betoneira. Contei sobre o acidente instantâneo, sobre a dor física e emocional indescritível, sobre a depressão paralisante, sobre o desespero absoluto. Contei sobre a estrada deserta, sobre o pedido de socorro que nunca pensei que faria, sobre o caminhoneiro misterioso que apareceu. Contei sobre a cura medicamente inexplicável, sobre o perdão imerecido da Dona Célia, sobre a reconciliação emocionante com meu pai. Quando terminei de falar, o silêncio na igreja era absolutamente total. Podia-se ouvir uma agulha caindo no chão. Eu olhei para as pessoas e vi lágrimas escorrendo em muitos rostos. Vi rostos profundamente tocados, corações visivelmente apertados, almas remexidas até o fundo. E então começaram a aplaudir de pé. Não era um aplauso de celebração festiva. Era um aplauso de reconhecimento profundo, de eu entendo perfeitamente. Eu também já passei por algo parecido. De muito obrigado por ter a coragem imensa de contar isso. Nos meses seguintes, minha vida ganhou um ritmo e propósito que eu nunca imaginei possível. Continuei dando palestras e testemunhos em várias igrejas, escolas, comunidades. Recebi um convite inesperado de uma emissora de rádio católica popular. A entrevista ao vivo alcançou milhares de pessoas. Recebi centenas de mensagens emocionantes de pessoas que se identificaram, que choraram ouvindo, que mudaram algo em suas vidas. Uma mensagem específica me marcou profundamente para sempre. Era de um homem chamado Roberto que escreveu: Otávio, eu sou ateu convicto. Sempre fui e provavelmente sempre serei. Ouvi sua entrevista por puro acaso, enquanto dirigia. E quase mudei de estação imediatamente quando percebi que era uma rádio católica. Mas algo inexplicável me fez ficar ouvindo. Encostei o carro para ouvir até o final. Eu não sei se vou mudar de opinião sobre Deus existir ou não. Sinceramente, ainda acho que não existe. Mas sua história brutal me fez pensar profundamente. Me fez querer ser muito menos arrogante com quem pensa diferente. Me fez perceber que trato pessoas religiosas com desprezo injusto. E isso está objetivamente errado. Muito obrigado por isso. Aquela mensagem honesta valeu infinitamente mais que 1000 elogios vazios. Porque mostrava claramente que não precisamos convencer ninguém de nada à força. Só precisamos ser genuinamente sinceros, vulneravelmente humanos, e deixar que cada pessoa tire suas próprias conclusões no seu tempo. A Dona Célia faleceu pacificamente 4 anos depois do acidente que mudou minha vida.
Foi tranquila, sem sofrimento prolongado. Ela dormiu uma noite e simplesmente não acordou mais na manhã seguinte. Quando recebi a notícia devastadora, senti como se uma parte essencial de mim tivesse ido embora com ela para sempre. Porque ela tinha sido infinitamente mais que uma vizinha idosa. Tinha sido a ponte delicada entre o meu orgulho destrutivo e a minha redenção impossível. Tinha sido o perdão encarnado em forma humana. Coloquei dentro do caixão, ao lado do corpo dela que parecia estar apenas dormindo, a mesma imagem de Nossa Senhora que ela me deu naquele dia transformador, aquela que eu carregava no bolso todos os dias sem falta. Parecia absolutamente certo que ela voltasse para sua dona original. O círculo estava finalmente completo. Hoje, 5 anos após o acidente que me quebrou e me reconstruiu, quando olho honestamente para trás, vejo 2 Otávios completamente diferentes e irreconciliáveis. O de antes, que achava arrogantemente ter todas as respostas absolutas, que desprezava cruelmente quem pensava diferente, que era deliberadamente cruel em nome da razão pura. E o de agora, que aprendeu dolorosamente a conviver com as perguntas sem resposta, que respeita profundamente todas as buscas sinceras, que tenta ser gentil mesmo quando é extremamente difícil. Meu braço direito funciona perfeitamente agora. Não sinto dor nenhuma. Não tenho limitação funcional. Volta e meia. Mexo os dedos conscientemente. E me lembro de quando os médicos disseram com convicção que eu nunca mais conseguiria fazer isso. É um lembrete constante e poderoso de que eu não controlo absolutamente nada nesta vida. E que está completamente bem não controlar. Casei há 1 ano com Maria, uma mulher maravilhosa que conheci numa missa. Ela cantava no coral com uma voz linda e angelical. Era professora dedicada de crianças pequenas, com uma fé tranquila e genuína, que não precisava ser gritada ou proclamada aos 4 ventos. Ela simplesmente vivia sua fé no dia a dia, nos pequenos gestos constantes de bondade. Construímos juntos uma vida baseada no respeito mútuo profundo, no diálogo honesto, na fé compartilhada. Não é uma vida perfeita como conto de fadas. Tem discussões ocasionais, tem dias extremamente difíceis, tem momentos de cansaço e irritação. Mas tem amor verdadeiro. Um amor maduro e consciente que escolhe ativamente ficar todos os dias. E tem a certeza sólida de que estamos construindo algo que não vai ruir no primeiro vento forte. Porque o alicerce não é feito de orgulho inflado ou certezas absolutas. É feito de humildade dolorosa, de perdão imerecido, de aceitação mútua e incondicional. Continuei dando palestras e compartilhando meu testemunho sempre que surge oportunidade. Cada vez que subo em algum púlpito, palco, ou simplesmente converso profundamente com alguém que está passando por uma crise existencial parecida, sinto intensamente que estou pagando uma dívida sagrada. Uma dívida imensa com Deus, com a Dona Célia, com meu pai, com todos que me perdoaram generosamente quando eu absolutamente não merecia. Mas não é uma dívida pesada que me oprime. É leve e libertadora, porque é feita inteiramente de gratidão transbordante. E gratidão genuína não pesa nada. Ela liberta completamente. Te faz querer retribuir naturalmente, não por obrigação forçada, mas por amor espontâneo. Um dia recente, voltei pela primeira vez à obra onde absolutamente tudo aconteceu. A reforma da igreja tinha terminado há anos. A fachada estava linda, bem cuidada e pintada. A betoneira velha ainda estava lá, enferrujada e abandonada, encostada num canto do terreno que agora era usado apenas como depósito. Olhei fixamente para aquela máquina oxidada e não senti raiva nenhuma. Não senti revolta ou ressentimento. Senti paz profunda, porque foi exatamente ali, naquele lugar específico, que o velho Otávio arrogante morreu para que o novo pudesse nascer das cinzas. Foi ali que aprendi da forma mais brutal possível que a vida não é sobre evitar a dor a todo custo. É sobre o que fazemos conscientemente com ela quando chega. Se deixamos que ela nos endureça e torne amargos, ou se permitimos corajosamente que ela nos quebre para que possamos ser reconstruídos infinitamente melhores. Toquei o tambor de ferro frio, áspero e enferrujado sob meus dedos que agora funcionavam perfeitamente. E sussurrei baixinho: obrigado.
Obrigado por ter sido o instrumento doloroso da minha transformação necessária. Obrigado por ter esmagado meu braço. E no processo brutal, ter esmagado meu orgulho insuportável. Obrigado por ter me mostrado de forma inequívoca que eu não era forte coisa nenhuma. Que eu nunca fui realmente forte. E que está completamente bem não ser forte o tempo todo. Às vezes ainda acordo de madrugada e fico olhando pensativo para o teto do quarto. Penso em tudo o que aconteceu, em como minha vida poderia ter sido radicalmente diferente. Mas então percebo com clareza que não adianta absolutamente nada ficar pensando no "e se?". O que aconteceu, aconteceu por alguma razão. E me trouxe até exatamente aqui, até esse homem que sou hoje. Um homem profundamente imperfeito, cheio de falhas óbvias, com dúvidas constantes e inseguranças. Mas um homem que está genuinamente tentando ser um pouco melhor a cada dia que passa. E no fim, talvez seja exatamente só isso que Deus espera pacientemente da gente. Que a gente tente honestamente. Só isso. Meu nome é Otávio. E essa é minha história real de como o cimento frio me quebrou completamente. Mas a graça imerecida me reconstruiu melhor. De como o perdão sincero se revelou infinitamente mais forte que qualquer concreto. De como a humildade forçada me libertou da prisão do orgulho. De como a fé verdadeira me encontrou exatamente quando eu tinha certeza absoluta de que ela não existia. E se hoje eu posso dizer alguma coisa importante para quem me ouve ou lê esta história, é exatamente isso. Não espere a vida te quebrar brutalmente para finalmente aprender a ser humilde. Não espere perder absolutamente tudo para descobrir o que realmente importa de verdade. Não espere estar sozinho de joelhos na brita, no escuro absoluto, para pedir ajuda pela primeira vez. Porque a verdade é simples e universal, mesmo que tenha me custado um braço literalmente esmagado para entender. Nós não fomos criados para caminhar sozinhos pela vida. Fomos feitos para amar generosamente, para perdoar repetidamente, para servir humildemente. E quanto mais cedo entendermos isso profundamente, menos doloroso e destrutivo será o caminho inevitável.